Pornografia e masturbação matam o amor dentro de nós, tá? E o homem, ele se excita muito pelo que vê, e a mulher mais pelo que ela sente, pelos sentidos, os sentimentos. Bom, prazer, meu nome é Guilherme Eduardo e nós vamos falar sobre como a pornografia e masturbação te afeta negativamente, quais são os males, as consequências dela na vida do homem, tanto da mulher. Tá? Nós vamos falar de forma muito breve aqui como a pornografia te afeta e vamos começar pela plasticidade neuronal. O que é isso? É quando você tem um hábito ou uma atitude, né, que isso já vem dizer que você faz repetidas vezes, que o teu cérebro se acostuma e tem dias que ele faz de forma muito automática. Um exemplo, você já deve ter chegado no seu trabalho, na sua escola, de forma muito automática. Pô, como é que eu parei aqui? Eu virei à direita, à esquerda, eu não passei por nenhum farol vermelho. Como é que eu vim parar aqui? Justamente porque o teu cérebro, ele fez isso no automático. De tantas vezes que você já fez isso repetidas vezes, entende? Então guarda essa informação. Nós temos um neurotransmissor chamado dopamina, né? O hormônio da dopamina, que é o hormônio da recompensa, o hormônio do prazer. Um exemplo, você já deve ter tomado uma coca gelada num dia quente de calor, isso é recompensador, né? Isso é prazeroso demais. Ou quando você termina uma atividade um pouco mais difícil, ou quando você vai para academia e termina os seus exercícios, no final você sente um prazer, você sente uma recompensa gostosa. E é isso. E esse hormônio, né, esse neurotransmissor, ele também acontece no ato sexual ou quando você se masturba, entende? Só que com descarga, né? Uma quantidade de descarga diferentes para cada atitude, para cada situação. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo simplório aqui. São milhares, mas só para vocês entenderem, a gente vai arredondar. Quando você toma uma coca gelada num dia quente, você recebe aí 10 de dopamina. Ou gostoso, prazer. Quando você sai com os amigos, com a namorada ou com a minha esposa, 20, 30 de dopamina. Agora, quando eu me masturbo, né, quando eu consumo a pornografia, eu recebo 1000 de dopamina. E aí o cérebro, ele está acostumado a receber uma quantidade de dopamina das coisas do dia a dia, do cotidiano. Tomar uma coca gelada no dia quente, sair com os amigos, fazer um exercício, comer. Até na hora de comer você tem um momento prazeroso de recompensa. E teu cérebro não está acostumado com uma descarga muito alta, muito grande de dopamina. Então, quando ele tem uma descarga muito grande, ele começa a se adequar. Falou, peraí, né? A quantidade que está vindo não é a quantidade que eu estou recebendo. Então, eu vou ter que deixar o receptor um pouco maior. Eu vou ter que aumentar o tamanho. E aí ele começa a se adaptar, aumentar o tamanho para que ele consiga absorver essa quantidade de dopamina que está tendo de descarga quando você consome uma pornografia e se masturba. E quando você faz isso repetidas vezes, lembra? Plasticidade neuronal, ele se adapta. E aí quando você vai fazer as coisas do dia a dia, do seu cotidiano, o que acaba acontecendo? É uma quantidade de dopamina que acontece na descarga que nem faz cócegas no receptor, porque ele está acostumado a receber uma grande quantia, né, quando você faz isso repetidas vezes. E aí, então as coisas do cotidiano, as coisas do dia a dia não vão te dando tanto prazer assim como na pornografia e masturbação. Então você começa a não sentir mais graça, não ter mais prazer no cotidiano, nas coisas pequenas do dia a dia, entende? Então isso já é um problema. Então aí você vai cada vez mais, tende, né? Não quer dizer que isso é regra para todo mundo, mas você tende a se isolar um pouco mais socialmente e ficar um pouco mais sozinho, porque é sozinho na pornografia e na masturbação que você consegue a mesma quantidade de dopamina gigantesca que você tem das outras vezes. E você não consegue isso com as outras pessoas ou com as outras atividades, entende? E qual que é o grande mal disso também? Que aí você começa a acostumar o teu cérebro a se estimular de uma forma que não acontece na vida real. Então, por exemplo, vamos para a visão. Como é que você está acostumado a se excitar, a estimular o teu cérebro? Através da visão do todo. Então, você vê um homem ou uma mulher, né, você vê eles por inteiro fazendo sexo. Quando você vai para o sexo real, com uma mulher ou com um homem, você não vai ver o todo, você vai ver parte. Então, você vai ver o rosto, ou você vai ver o seio, ou você vai ver a virilha, as nádegas dela, a coxa. Então, você não consegue ver o todo. E aí você não consegue sentir tanto prazer assim. Vamos para o auditivo. Como é que você está aprendendo a se estimular? Através dos filmes pornográficos que geme muito alto e a mulher chega ao orgasmo e chora, ou grita, ou geme alto. E quando você vai para o sexo real, não é? A maioria das mulheres e dos homens não fazem isso. E aí você já começa também a não se excitar tanto assim, porque você aprendeu a estimular. Lembra? Plasticidade neuronal. Tato. Quando você vai se masturbar,
e você faz isso repetidas vezes, a sua mão tem uma pressão que a vagina não tem. E aí, quando você vai para penetração, você não se excita tanto assim, logo você fica com o pênis meio broxa no português, claro, né? Meia bomba. Não fica nem muito ereto e nem muito mole. Fica ali no meio do caminho. E isso dificilmente dá prazer para si mesmo e para sua parceira, entende? Então olha como a pornografia ela vai afetando você através das tuas relações, através da sua, inclusive, sexualidade, né? E isso é muito complicado. E aí vem no caso das mulheres também, que acaba consumindo esse conteúdo e acaba se masturbando e usando o vibrador. E eu quero dar uma notícia aqui para você, né? Pênis não vibra. Então quando você acostuma sua vagina com um vibrador, quando você vai para o sexo real, que é com pênis, dificilmente você também vai se excitar e sentir prazer, porque você está acostumada a ser estimulada com algo entrando em você, vibrando ao mesmo tempo, né? E quando você fica estimulando demais o seu clitóris com o vibrador ou com a sua própria mão, você também pode ir perdendo um pouquinho dessa sensibilidade. Quando você for para a penetração real ou um estímulo da parte do homem com o seu clitóris, ele não vai te estimular, ele não vai conseguir te dar prazer, assim como um vibrador. Então você também vai perdendo essa facilidade no orgasmo, entende? Então a pornografia, ela mata o amor, ela faz com que você veja as outras pessoas como um objeto sexual e também é um sexo que não é real. E aí você fica preso nessa realidade. Eu recebo muitos homens, né, mulheres também, mas muitos homens que vêm falar: pô, Guilherme, eu tô tão viciado em pornografia e masturbação que quando eu vou pro sexo com a minha esposa, ou uma coisa ou outra acontece, né? Uns me falam: pô, eu chego muito lá rápido, né? Eu tenho ejaculação muito precoce por causa da pornografia e masturbação. Outros pô, Guilherme, eu não consigo nem ficar com o pênis ereto direito, né? Então eu fico ali no meio do caminho, eu também não consigo fazer com que minha mulher chegue lá. Então, assim, a pornografia e masturbação, ela destrói a nossa afetividade, destrói a nossa sexualidade, as nossas relações, né? O nosso convívio social e nosso convívio afetivo e sexual também com os nossos parceiros, né? Então, a pornografia, ela mata o amor, ela mata o relacionamento, ela vai matando o homem aos poucos, né? E a sua essência.